Oi, o meu nome é Ana Paula Gomes e eu quero compartilhar com você que está me ouvindo o capítulo 5 do livro de Tiago. Nós estamos percorrendo esse livro. Se você ainda não ouviu os áudios anteriores, eu te desafio a voltar lá e ouvir para que o Espírito Santo ministre ao seu coração. E você que vai ficar comigo, eu te desafio também a estar de forma intencional para que possamos ler sobre este capítulo e logo em seguida meditar naquilo que o próprio Espírito Santo vai nos provocar. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Agora, vós ricos, chorai e pranteai, por causa das misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. A sua ferrugem dará testemunho contra vós e devorará a vossa carne como fogo. Entesourastes nos últimos dias. Vede, o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes. Cevastes o vosso coração no dia de matança. Condenastes e matastes o justo, que não vos resistiu. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Vede que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não seres julgados. O juiz está à porta. Irmãos, tomai como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Como sabeis, temos por bem-aventurados os que perseveraram. Ouvistes da paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. O Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Sobretudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja, porém, o vosso sim, sim e o vosso não, não, para não serdes condenados. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, lhes serão perdoados. Amém? O que nós podemos dizer deste capítulo, encerrando o livro de Tiago? Será que não poderíamos dizer que aqui nós temos um chamado à consciência? E eu diria que nós podemos dividir esse capítulo em 3 pontos. O primeiro ponto baseia-se nas advertências que os ricos estão levando aqui. Esses ricos, eles estão sendo advertidos pelas suas atitudes, muitas vezes, que denunciam as suas ações essas que muitas vezes são à custa de injustiça, de explorações de pessoas pobres. Aqui, nesse primeiro ponto, fala muito de riquezas apodrecidas, digamos assim, do ouro enferrujado, do clamor dos trabalhadores, que chega ao ouvido de Deus. Eu posso dizer que Tiago está nos alertando sobre a riqueza que não serve para o bem do outro. Uma riqueza que ela pode se tornar um mal para quem a retém. O segundo ponto nos leva a refletir sobre a paciência na aflição. Tiago está nos encorajando a ter paciência até a vinda do Senhor. Ele está comparando
essa paciência a um lavrador que espera a chuva do fruto da terra. Aqui ele fala sobre perseverar, sobre não reclamar uns dos outros. Nós precisamos ter o exemplo de muitos homens da Bíblia, de profetas, como inspiração nesse tempo de paciência. Nesse tempo que muitas vezes nós precisamos meditar naquilo que requer de nós uma espera que muitas vezes nós não estamos propriamente disponíveis a oferecer. E nós podemos também falar de um terceiro ponto, que são exortações finais que Tiago, ele nos leva a vivenciar por meio dessas escrituras. Ele está falando aqui sobre a importância da sinceridade das palavras, seja o sim, 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 seja o não, não, não. Simples, né? O óbvio precisa ser dito. Sim, sim, não, não, ponto. O poder da oração, especialmente em tempos de doença, de sofrimento. Aqui ele nos convida a termos uma responsabilidade comunitária. Para quem se desvia da verdade, nós precisamos nos voluntariar. Então, trazendo esses pontos, né, sobre esse capítulo, Tiago, ele nos faz refletir. Porque nós vivemos em um mundo de consumo. Tiago está nos lembrando aqui que acumular não é propriamente uma vitória. Muitas vezes nós trabalhamos sem pausa, e às vezes não é nem por necessidade, e sim por medo de achar que não é o suficiente o que fazemos, que não é bom o bastante. Muitas vezes nós medimos o nosso sucesso com base no nosso trabalho. Nós esquecemos-nos que o ouro, ele também pode enferrujar. E isso é algo que nós precisamos analisar. O que nós estamos realmente acumulando? Existe uma grande diferença entre o ter e o reter. Nós precisamos entender isso. Tiago, ele nos convida para olhar para o que nós estamos guardando. O que nós estamos guardando? Tempo, atenção, amor e o que mais? Isso está servindo ou servindo alguém? Está servindo para mim ou servindo para os outros? Nós precisamos meditar. Nós precisamos meditar nessa palavra de realmente entender a importância de respirar fundo e aprender a contemplar o tempo de espera. Cultivar a fé no meio das incertezas. O lavrador, ele nos ensina muito, porque ele planta sem convicção nenhuma. A plantação, ela é baseada em espera. Ele apenas confia no que está escondido debaixo da terra. Ele confia que dali pode florescer, pode frutificar aquilo que ele está plantando no tempo certo. Talvez a grande virtude para os dias de hoje sejamos nós aprendermos a esperar. Uma esperança que realmente é intencional em um mundo tão frenético, em um mundo que as pessoas estão vivendo tanto no automático. Amar, servir, acreditar, mesmo sem nenhum tipo de, digamos, certeza. Esperar mesmo sem ter certeza que iremos receber. Esperar do Senhor, esperar a sua volta, esperar nele, esperar para ele.
Nós precisamos meditar nessa palavra em si, a espera, porque ela pode nos revelar muitos segredos do alto. E por fim, Tiago ele fala da oração, do cuidado comunitário, essa fé em ação que cura, essa fé em ação que resgata. Muitas vezes, quando nós agimos em prol do outro, um tempo que nós vivemos tanto de individualismo, nós precisamos nos lembrar, ninguém se salva sozinho. Até o próprio Jesus andou acompanhado. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos treinar a nossa capacidade de se importar, de nos doar. Eu te desafio a refletir o que você tem acumulado e o que isso quer dizer verdadeiramente sobre o que você valoriza. Em que áreas da sua vida você precisa aprender a esperar o tempo da chuva? Você de repente tem sido alguém que reclama dos outros ou alguém que fortalece as pessoas que estão esperando? A sua voz, como ela tem sido usada? Para curar, para acolher, para conduzir, para redirecionar? Qual é o tom da sua voz nos dias de hoje? Eu te desafio a refletir, mas essa reflexão primeiramente começa em mim. Eu também faço essa análise. Que nós possamos olhar para o livro de Tiago, capítulo 5, e ver um espelho, mas ao mesmo tempo ver um chamado. Um espelho que vai nos mostrar o quanto a nossa vida corre o risco de se perder nos acúmulos vazios, e um chamado para que nós possamos voltar à simplicidade daquela fé convicta de justiça, de esperar em paciência e cuidar uns dos outros com amor. Nós precisamos genuinamente entender o que o Senhor quer nos dizer. Nós precisamos viver essa certeza daquilo que se espera em Deus e extrair o melhor que esses ensinamentos têm para nós nesse tempo. Que essa palavra seja pontual e específica para mim e para você, e que possamos entender de fato quem somos e o que realmente precisamos fazer para realmente ter esse encontro genuíno com o Senhor. Amém? Que eu e você possamos compreender essa palavra, que não seja somente um momento de uma atitude que vai nos emocionar simplesmente, mas que possa ser um momento de transformação, de constrangimento, de arrependimento, um momento que o Senhor ele possa revelar por meio do Espírito Santo para ti e para mim pontos das nossas vidas que precisam de realinhamento, de reposicionamento, que possamos entender o que nós precisamos fazer e que nós venhamos nos posicionar diante daquele que nos chamou. Amém? Te encontro no próximo capítulo.